Lógico, quem aqui quer viver com um homem que tá te traindo, que tá nessa situação, né, com você? Mas peraí, eu prefiro que ele use droga do que ele me trai? Qual a diferença dos dois? Então que ele use pornografia. Eu me submeto porque eu não quero ser... quando ele usa pornografia, ele diz que eu não tenho valor, que eu não sou tão boa assim, que eu não sou tão gostosa. É a comparação. Então, isso magoa. Então, você vê, são situações que a droga perde até a força. E aí eu te pergunto, então ela tá sofrendo porque ele usa droga ou porque ele tem a pornografia? Sejam bem-vindos a essa série Decodificando as Armadilhas da Mente. Eu sou Dani Barros. E eu sou Damares Teixeira. E nós vamos estar falando sobre a relação da esposa com o dependente químico e vamos tratar aqui sobre o assunto do relacionamento, onde o homem às vezes trai também apesar da dependência, onde ele às vezes é violento, é grosseiro, grita, ela fica com traumas por esse comportamento diferenciado, além do vício. Então nós vamos abordar isso hoje, tá certo? E aí, Damares, eu acho que você tem algumas anotações, algumas dúvidas que você queria compartilhar e eu vou poder ajudá-las nessa hora, né? Então vamos lá. Aqui tem uma dúvida, Dani, por exemplo, ela fala assim, ó, não consigo mais confiar nele, eu tenho muitas mágoas. Quer dizer, a gente percebe que ela guarda, ela não confia, então fica guardando, né, as mágoas e já imaginou o que acontece, né? Então, porque assim, ó, o que acontece nesse caso? É bem complicado para nós, eu que já fui esposa, por quê? Aí ela pode estar falando de traição, como ela pode estar falando do marido que diz, eu não vou mais usar droga. Não, eu vou trabalhar, mas eu volto. Não, eu só vou ali e já volto. E ele não faz nada do que ele promete para ela. E aí essa esposa precisava ter o conhecimento, porque quando ela quando ela diz, eu não consigo mais confiar, se for só por causa da dependência química, ela tem que ter o conhecimento que não é tão simples assim. Não é só a dependência química, ele deseja usar algo gostoso e vai. Não, tem um transtorno por trás, que a gente tem falado sobre isso. Tem uma série de questões emocionais, mas também mais a compulsão e a ansiedade que tem que ser diagnosticada. Então ele não vai porque ele quer, até porque as consequências dessa vida não é boa. Só que ela acaba criando uma expectativa sobre ele. Então o problema é o que ela cria sobre ele e não o que ele diz para ela. Porque muitas vezes ela acaba... Poxa, se eu sei quantas vezes eu visitava o meu adicto e ele falava, na clínica, ele falava assim, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu já sei que ele não quer mais isso pra minha vida. Só que eu não ficava assim, você fala que você não quer mais isso pra sua vida e continua repetindo. Porque eu sabia que era uma questão que ia além daquele momento ali. Entendeu? Então, quando ela cria essa expectativa em cima do comportamento do adicto, porque tem a dependência química, o manipulador, tem o homem fora da droga, e esse homem fora da droga tem um transtorno, e além de tudo tem a personalidade dele. Então, quem é que está falando para ela que não vai voltar? Em quem ela não confia? No dependente químico ou no homem fora da droga? Entendeu? Então, assim, agora, se ela estiver falando de traição, assim, ele me trai com mulheres, aí tem uma outra questão, porque ele não faz isso por causa da droga. Esse é o homem, é o caráter, que a droga só potencializa. Então, se ele trai, ele não trai por causa da droga. E se ele trai, ele tem essa compulsão, claro, porque o vício é uma coisa pela outra. Ele também tem que ser tratado nessa identidade. Aí ela tem que ver o que ela quer com essa relação. Né? Porque se você tá com uma pessoa que não tá com você, independente dele usar droga, é isso que você quer pra sua vida? Né? Que relação é essa que essa mulher tem, onde ele tá falando que tem outra ou que quer outra? Esses dias na live mesmo, eu tava fazendo a live domingo. E aí uma moça disse, ele disse que me ama e ama outra também e quer que a gente tenha que eu aceite ele com uma relação com uma outra pessoa. Aí eu falei pra ela, mas quais são os princípios que você tem? Porque não é nem questão religiosa. Tem gente que toparia, hoje tá muito incomum um trisal. Se essa pessoa, vamos esquecer aquilo que nós temos como princípios, tá, Damares? Porque existem vários tipos de pessoas que vivem vidas e cada um escolhe a sua vida. Se essa pessoa tem uma vida de trisal,
tranquila entre ela e tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, se não, se você quer ter o marido só pra você, ou você quer ter uma relação de casal, então você não pode compartilhar de uma situação dessa, porque você não vai se sentir bem nunca. Então, isso tem a ver com a droga ou isso tem a ver com aquilo que você escolheu? Então, vai ver que você se relaciona com uma imagem e não com quem ele verdadeiramente é. Faz sentido? Complicado, né? Não é complicado? Não é complicado? Inclusive aqui tem, né? Ele me traiu. Já que nós falamos no caso da mágoa, né? Que não confia mais por causa das mágoas, tem muitas mágoas aqui. Ela já disse claramente, não, ele me traiu. E nesse caso? Pois é, aí tem uma moça que falou assim pra mim. Assim, porque a traição, ela tem a mulher e tem muitos casos que estão usando pornografia. Então a mulher diz assim pra mim, a droga nem é o problema, ela disse, ela escreveu. O que eu não suporto é ele usar pornografia. Isso me mata, isso arrebenta comigo, né? Aí eu falei, tá vendo como a sua mente tá distorcida? Você tá num ponto onde o cara tá te dizendo que... onde você tá me dizendo que é melhor que ele continue usando droga, mas que ele não tenha o vício da pornografia, porque te fere. Mas por quê? Provavelmente tem valores por trás dela, é a identidade dela. Se ela for uma pessoa, por exemplo, evangélica, já compromete muito nas questões de valores e princípios dela. O outro fator também tem a ver com a cabeça da mulher. Lógico, quem é que quer viver com um homem que tá te traindo, que tá nessa situação, né, com você? Mas peraí, eu prefiro que ele use droga do que ele me trai? Qual a diferença dos dois? Então que ele use pornografia. Eu me submeto porque eu não quero ser... quando ele usa pornografia, ele diz que eu não tenho valor, que eu não sou tão boa assim, que eu não sou tão gostosa. É a comparação. Então, isso magoa. Então, você vê, são situações que a droga perde até a força. E aí eu te pergunto, então ela tá sofrendo porque ele usa droga ou porque ele tem a pornografia? Então, quando eu digo que eu ensino esposas a parar de sofrer mesmo vivendo com ele ou não, é porque tem a ver com ela. Não é sobre ele usar droga. Muitas vezes ela reclama que ele usa droga porque ele some, porque ele promete, porque ela idealizou um casamento feliz, ela idealizou um homem, esse cara sou eu, que o Roberto canta, essas coisas todas de fantasia que nós como mulheres fazemos. Aí ela se casa com isso, e uma coisa não acontece, a outra não acontece, a outra não acontece, ela começa a sofrer pelo que ela queria e não pelo que ele é. Então ela teria que se relacionar com esse homem fora da droga, que não o traidor, né, mas assim com esse relacionamento independente da dependência. Só que quando se trata de pornografia, como é que tá isso? Aí sabe o que ela me disse? Eu tô sem a libido. Eu já estou com depressão há 1 ano, né, que ela tá colocando. Eu falei assim, você passa com um psiquiatra? Ela falou, passo. Falei assim, você sempre teve depressão? Não, porque se sempre teve, talvez você tenha um diagnóstico que não sabe. Não, eu tô tendo agora. Eu falei, então, depressão é um excesso de passado. Você precisa resolver essa condição. Porque se esse homem tá dizendo que ele quer ter outra, ele ama você e ela, você tem que decidir se é isso que você quer. Porque se você não suporta isso, você não tem que se submeter. Aí, em vez dela falar, eu não quero e eu vou deixar ele, não, ela continua insistindo, esperando que ele muda. Então, que ele mude. Então, por que ela sofre? Porque ela cria uma expectativa no outro. E até mesmo ela se submete a ter essa vida de ser uma mulher traída. Pelo ela que eu tô vendo, se submetendo, né? Se submetendo por causa da dependência emocional. Porque o vício nele faz ela aceitar ele tendo o vício que ele tiver. Então, é uma mulher que ainda não sabe se amar, ela não sabe ficar só com ela. Ela precisa ter alguém que fique com ela, porque ela mesma não consegue ficar com ela mesma. Então, isso é o problema de estar sofrendo numa relação. Porque, por exemplo, eu vivi 18 anos casada com um dependente químico. 9 anos ele bem. Só que o homem fora da droga, 9 anos, também foi complicado. Eu fiz curso com o Silmar Coelho, eu fiz curso com o Cláudio Duarte, eu estudei livro Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus, porque o nosso relacionamento ainda estava se afinando. Tinha coisas que eu não gostava, as finanças era só ele que cuidava, eu não sabia de nada que ele usava de dinheiro, isso era ruim. Quem era? A droga? Não, era o homem fora da droga. E nós fomos ajustando. Quando ele recaiu, eu tinha o homem aqui, mas eu fui conhecer uma nova pessoa, uma nova identidade aqui. E me estudei para entender como que era isso, né? E hoje tenho mais conhecimento do que na época. Então, tinha vezes que quando eu ia visitar ele, eu sabia quem estava falando comigo.
se era o homem fora da droga consciente da situação ou se era o manipulador que queria vir embora. O quanto ela sabe. Então, quem é esse homem que ela está se relacionando, né? Se é um cara traidor, é de agora? Ele decidiu que agora ele quer 2 mulheres? Ou isso já estava nele e ela colocou a imagem que ela sonhou e não enxergou? Sabe aquela velha história do o amor é cego? Ela se relacionou com aquilo que ela inventou. E aí, por isso que tá agora. Aí, como as coisas foram acontecendo e você vai se relacionando e vendo que não é isso, não é isso, não é isso, aí você fala, agora ele me trai. Não, não é agora. Ele já tinha um comportamento, mas você toda apaixonada pelo que ele fazia você sentir, agora que você enxergou que o cara tem isso. Então, ela tá sofrendo porque ela tá se submetendo a algo que ela não precisava viver. Então, se ela quer viver com ele assim, então aceita. Aceita que dói menos. Não, mas não posso, Dani. Não é isso que você está ensinando. Você está ensinando a parar de sofrer mesmo vivendo com ele, com um dependente, que tem um transtorno, não com uma pessoa que está traindo. E se ele tem vício de mulher, então você tem que se perguntar, o que está acontecendo comigo que eu continuo nisso? Então eu vou tratar essa mulher para ela ser treinada a entender, a se amar, para ela ver se essa é a relação que ela quer ou não. Me entende? Uhum. Porque é complicado você viver na dor, né? A dor é inevitável. Mas manter o sofrimento é opcional. Se ele te trai e tá te incomodando, tá na hora de tomar um posicionamento. E não tem a ver com a droga. Tem a ver com vício, sim. Mas se ele é um vício que ele não quer curar, aí fica mais difícil. Porque, por exemplo, dependente químico não quer viver essa vida. Mas será que um homem que tem várias mulheres quer mudar de vida? Será que pra ele é feio? Porque ele não tá lá morando na Cracolândia, ele não tá passando vergonha, perdendo emprego. Ele tá vivendo a vida dele tranquila. Então, quem precisa ser curada? Ela. Ela, né? E não dá para ela ter essa noção, né? Porque ela já é uma pessoa doente, vamos dizer assim, sim, né? Sim, pelo que eu tô entendendo. Emocionalmente, E ela, quando conhece essa pessoa, ela não sabe quem ele é. Não. Apenas se atrai. Assim, tem uma resposta para essa atração que acontece? Tem. É o seguinte, todas as mulheres dependentes emocional se casam com o sistema adoecido. E aí eu vou te responder por quê. Ela começa, se essa mulher olhar, ela é casada com dependente químico, ela já teve um alcoolista, ou ela já teve um mulherengo, ou ela já teve um não sei o quê. Ela só ama na dor. Ela só se aproxima de homens que tem aquele... Você vê quando o cara é cafajeste, você vê quando o cara tem aquele galanteador. Ela gosta do Dom Juan. O Dom Juan atrai porque ela inconscientemente sabe, esse cara é desejável, porque ele não é de ninguém. Então é esse que eu quero. Aí ela vai e se apaixona exatamente pela... Então quando ela passa aquele cara bonzinho que quer ela, que dá um buquê, não, esse cara é muito tonto, eu não quero. Aí ela olha para aquele outro e fala assim, nossa, esse cara é meu número. É o cafajeste, é o cara, é o Jorge Tadeu, tem aquele olhar, né? Aquela carinha de safado, é essa que ele gosta. Então não é que atrai, ela está com um sistema adoecido, distorcido. Ela quer se relacionar com pessoas assim, sem perceber. Quando eu percebi isso, para mim era muito claro, eu só gostava de cara que não prestava. Porque eu achava que os outros caras eram muito... Eu tenho essa referência porque eu escuto elas falarem no CODA, eu participei um tempo de CODA, que é grupo de apoio de codependente. E lá tem, nossa, é claro assim, as mulheres falando, esses caras que são muito bonzinhos, tal, não mexe com o meu coração. Né? Eu gosto daquele que tira a minha sanidade, sabe? Aí eu... que me deixa louca. Você entendeu? É isso. Então, quando ela bate o olho, não é atração. Ela olha e fala, esse é muito bonzinho, não quero não. Mas aquele ali, esse é o cara. Mas mesmo ela agindo assim no momento do encontro de conhecer, depois ela exige algo dessa pessoa. Ela exige, mas ela já sabe que o cara não vai estar sempre pra ela. Aí já tá no sistema adoecido. Não tem como, porque, se você namora um cara que você vê que o celular dele você não pode pegar, que ele conversa com pessoas, você não sabe o que está acontecendo. Ele sempre atrasa, diz que vai vir e não vai. Você percebe como mulher as coisas, mas você vai mentindo para você. E aí você vai achando que dá para levar uma relação desse jeito. E não dá. E aí depois culpa a droga. Não, é porque ele usa droga. Não é. Tem homem que usa droga e não tem problema com sexo quando ele vai sair para usar droga. E tem homens que usam droga e aí já vai procurar mulheres nesse momento também. Entendeu? Porque não tem a ver com a droga, tem a ver com o cara.
A traição, ela tá ligada, ou esse tipo de relacionamento tá ligado à traição e à violência? Não, Não, nem sempre. não. Ixi, o traidor é o maior bonzinho do mundo. Imagina, ele quer que ela fique feliz, ele dá buquê. Quando eu converso com elas, que elas falam assim pra mim, ele usa droga, tal, às vezes, né, tem uma mulher ou outra que tá com uma conversa, eu morro de ciúme dele e tal, mas é assim, e o que você gostou nele? Ele era carinhoso, atencioso, ele fora da droga, ele diz, você é a mulher da minha vida, então o que a mulher gosta? De ouvir. Todas essas, ele é exatamente o que ela precisa. Só que essa mesma mulher que estava me falando isso, mas quando ele bebe, ele é muito agressivo. Nas palavras, ele me empurra, sabe? E aí depois ele chora, arrependido. Aí eu falo, então, isso é ou um borderline, transtorno de borderline, que tem agressividade no meio, e aí ele precisa tratar isso. Ou você tem que ver se ele passou por um neuropsicólogo, não é transtorno, então é esse caráter. E esse cara tá usando isso na droga, mas não é a droga, é ele. Então ele finge que tá tudo bem, depois ele extravasa a hora que ele tá na droga e joga na bebida ou joga na droga aquilo. Mas é o homem fora da droga. É o caráter, entendeu? Ou é transtorno ou é caráter. Droga não é. Droga não faz matar, drogas não faz roubar. Claro que a gente sabe que quando o cara tá na rua, ele quer arrumar um jeito de pegar uma pedra ali. Mas você vê quantos tem limpando o carro na rua? Aqueles flanelinha, aquilo tudo é usuário de droga. Então ganha R$5, já garantiu a pedra da noite. Você entendeu? Mas a maioria, eles não são agressivos. Então é complicado quando a pessoa fala assim, o cara matou por causa da droga. Não, matou por causa da maldade do coração dele. E a droga só dá coragem. Então o agressor é agressor fora da droga. Só que talvez ele tenha uma máscara que ele finge ali que tá tudo bem, e a hora que ele usa a droga, ele faz o que ele quer e aí ele joga que aquilo ali é a química e ele é doente. E não é, né? Porque toda dependência tem cura. O que não tem cura é o diagnóstico duplo. Então a dependência é dependência de comida, dependência de doce, dependência de cigarro, dependência de álcool, dependência de droga, é tudo a mesma coisa. É um anestésico. Agora, quem é a pessoa que usa isso? É isso que a gente tem que conhecer, e é por isso que ela sofre, ela não conhece. Assim, eu quero fazer uma pergunta que não tá, né, não é nem dúvida, é uma questão, uma curiosidade minha, até tinha comentado com você. O meu irmão, infelizmente, ele já veio a falecer, né, mas ele foi viciado em crack, depois então, eu não conheço muito, mas ele transferiu, né, essa dependência para o álcool. A bebida. Substituiu. Então, ele vivia assim embriagado, né? Vivia embriagado. Ele vivia muito bem com a primeira esposa, mas ele foi abandonado por essa esposa, né? E novamente, assim, ela abandonou ele e ele imediatamente colocou alguém no lugar. E logo depois, então, eu não lembro muito bem quanto tempo ela ficou com ele, mas ela também abandonou, né? E assim, eu me pergunto, será que tinha ou tem ainda aqueles que ainda estão no mesmo problema, né? Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para esse tipo de pessoa se recuperar? Então, sim, que é o que eu estou ajudando elas. Eu tenho para mim, alguns psicólogos e psiquiatras têm essa linha também, alguns não, né? Mas eu vejo que você pode digitar na internet, 95% tem um transtorno. Teu irmão, infelizmente, tinha um transtorno, que é o quê? Ou era um transtorno bipolar, ou era um TDAH simples, que é só um déficit de atenção e hiperatividade que gera ansiedade. Por que a pessoa usa droga ou álcool? Para um anestésico. Anestésico de quê? De uma mente acelerada. De não ter respostas sobre algo que ele tem que resolver. E no passado, nós não tínhamos a informação como a internet está agora. Você digita lá, cachorro com o nariz escorrendo, com os olhinhos, não sei o quê. Os detalhes. Né? Tem coisas ali. Então, você imagina o que não tem sobre a nossa saúde. Então, nesse caso, quando você me pergunta o que poderia ser feito, a família precisa, eu sempre digo, é melhor pecar pelo excesso do que por falta de conhecimento. Leva num neuropsicólogo e fala, veja se ele tem algum tipo de comportamento além da droga, né? Se é 95%, talvez ele está dentro dos 5%, vai ser uma outra coisa qualquer,
né? Mas se ele tá com 95% ali, ele tem um transtorno, ele vai ser tratado naquilo ali. A partir do momento que tratou com a medicação correta, diagnosticado corretamente, os sintomas da ansiedade e compulsão já vão diminuir por causa do tratamento. Se ele tiver algumas questões emocionais e como é um registro de memória, ele sabe que se ele usar droga, aquilo faz bem para ele, ele vai usar para poder se aliviar daquela angústia que ele está sentindo. Porque a partir do momento que ele usa a droga, tem dopamina liberada, ele registra como a gente está tomando um suco, ou está tomando uma água, ou está comendo uma fruta, tem um registro de memória. Só que depois de um tempo, aquela fruta sai do seu corpo, assim como a química, ela fica só 60 dias no corpo, né? Até menos, depende do organismo. Então, o que vai acontecer? Se saiu do organismo, onde é que tá? Tá no registro de memória. E ele sabe que se ele tomar aquela química ou beber, ele vai conseguir ficar bem. Agora, tem um lance da Mari. Se ele saiu da droga e foi para o álcool, não necessariamente o caso do teu irmão, mas eu vou aproveitar o gancho. Tem pessoas que, por exemplo, o autismo é um transtorno de comunicação. E ele afeta a mente da pessoa em relação ao sensorial. Tem uns que têm dificuldade com muita iluminação, outros com barulho, eles se incomodam muito com barulho, né? Então, assim, dependendo da conversa também incomoda, né? A comunicação é difícil. Como a droga é um alucinógeno, a partir do momento que ele entra na mente desse cara, ela causa muito barulho num autista, por exemplo, num autista leve, que eu tô dizendo, tá? Não autismo mais grave, o autismo leve. Esse cara, às vezes, sai da droga alucinógena para usar uma coisa que não fere tanto os sensoriais dele. Então, tem gente que usa mais maconha do que a cocaína, que traz um monte de coisa, você começa a ver coisa junto, te incomoda demais. Então, o que ele faz? Eu prefiro, então, o álcool, que ele é mais ameno. Então, olha quanta coisa uma esposa deve conhecer para entrar nessa batalha com a dependência química, né? E não tem as clínicas de apoio, elas não estão dando essa informação total. Pelo menos na minha época não dava, eu não sei se hoje tem. Mas essa mulher, ela precisa entrar em tratamento com a identidade dela, saber por que ela está com um dependente químico. Ela está porque ela é uma dependente emocional. Ela não se tornou codependente por estar com um dependente. Ela é esposa de dependente porque ela é uma dependente emocional que procura um sistema adoecido, que poderia ser um dependente químico, um alcoolista, um galinha ou um violento. Percebe como que é a coisa? Então, ela tratando ela vai conseguir entender até ele. Porque os mesmos princípios e valores que ela vai tratar, ela vai entender como analisar ele. E entender se esse homem que está fora da droga é um cara bacana ou é um cara que está usando ela. Independente do coitadinho da dependência química. Entendeu? Entendi. O Dani, você comentou que o seu trabalho é voltado para esposas, né, das pessoas codependentes, certo? Agora, assim, você comentou também que elas não têm consciência disso. Isso, exatamente. Não é? É. Assim, como que o seu trabalho, ele pode alcançá-las diretamente? Elas vão se tocar disso? Porque se elas não têm noção de quem elas são, como elas vão ouvir, né? Eu falo assim, não, nossa, essa sou eu. É por isso que a gente está aqui, por exemplo, para compartilhar disso. Porque eu tenho percebido que elas têm gostado de saber como eu sei sobre eles. E isso é importante, porque elas também querem conhecer sobre eles. Mas a partir do momento que ela entende, que eu tenho falado muito nas redes, sobre o porquê que você é esposa de um dependente. É uma figura, a gente tá com uma figurinha aqui, ó. Todo vídeo meu tem alguma coisa. A outra foi a Alex, agora é o bebezinho dela. Coisa mais linda. Depois a gente pega pra mostrar pra vocês. E ele tá aqui andando e as unhinhas balançando. Então, assim, o que acontece? Ela tá assistindo o material e ela tá percebendo. Ela tá percebendo, então ela agora percebe. eu sei por que eu sofro por ele, ela percebe. Mas por quê? Eu tô trazendo um nível de consciência pra isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, não é eu o problema é ele. Ele que usa droga, ele que tira a minha paz, eu tô doente por causa dele. Não, você tá doente porque você é uma dependente emocional antes. Porque tem pessoas que eu trato e elas já é o terceiro caso de dependência que ela tá. Entendeu? Então ela só procura esse tipo de comportamento. E aí a culpa é dele? Já é o terceiro relacionamento. Já é o terceiro relacionamento. Nossa. Ó, tem uma pergunta aqui interessante.
Ela diz o seguinte, que sente mágoa, sente raiva, ela não consegue nem trabalhar, não consegue dormir e ainda fica pensando, será que ele está gastando todas as minhas economias? Então, você vê que elas dão essas respostas, mas eu não tenho todo o contexto. Então, na verdade, a gente começa a filosofar em cima disso, né? Essa mágoa e raiva pode ser porque ele usa o dinheiro dela e não avisa, né? Porque se ela falou mágoa, raiva, não consigo dormir preocupada, com medo ainda dele gastar. Então, essa mágoa e raiva pode ser, talvez, que é porque ele já fez isso algumas vezes. E o que acontece? Por exemplo, quando eu entendia a rota de recaída dele, ou um comportamento que dava a entender que ele ia se anestesiar com a droga, que muitas vezes é uma rota de recaída, não da dependência, e sim o comportamento do diagnóstico do transtorno, o que acontecia? Eu já começava a guardar a carteira, mas eu avisava. Porque é dinheiro, né? Exato, então eu não deixava dinheiro à vista, não tinha cartão na mão. Ele não aceita. Ele não aceitou até a segunda queda, a terceira queda. Depois disso eu falei, ou é isso ou acabou. Por quê? Ele não tem condições de ficar nesta fase com o dinheiro na mão e nem com cartão. Se ela tem uma economia de 20 mil, como é que ela me diz isso? Quer dizer o quê? Que ele ainda tem acesso à conta dela. Ele não tem que ter acesso a essa conta se eles têm um acordo. Muitas das esposas que têm conhecimento, a conta do cara já é no nome da esposa. Mas ele não aceita, tem casos que eu trato, ele é meio machista, ele não aceita. Então, e aí? Você vai ficar vendida? Porque assim, tudo bem, ele é machista, mas o cara põe tudo dentro de casa, é um ótimo pai, tamo junto, mas tem esse perfil. Agora, ele é um dependente químico que tem um problema ali e que isso tá acabando com tudo de vocês. Ele tem que aceitar. Se não aceitar, acabou o assunto. Você vai ficar numa condição dessa? Então, mas você conhecendo, você vai falar, por exemplo, o meu adicto. Quando ele estava assim, eu já tirava. Quando ele se internava e voltava, não precisa se preocupar com dinheiro. Eu não me preocupava com dinheiro. Porque o tempo que ele ficava internado, já tinha passado a abstinência, ele já estava bem de novo, ele não queria aquela vida para ele. Se tivesse dinheiro lá, ele não ia pegar. Por quê? Ele já não está mais na fissura da droga. Não é, quem voltou já não quer mais a droga, ele quer uma vida diferente. Então você tem que saber a diferença, senão você subjuga esse homem. Então, quando eu falava pra ele, quando eu percebia, me dá esse cartão aí. Me dá esse cartão, não quero saber, me dá os cartões aí e tal, não sei o quê. Não, pensa o que você quiser. Aí ele até às vezes ficava com aquele sorrisinho irônico, porque ele já sabia que eu sabia. Então ele ia dar um jeito de sumir com o carro, vender as rodas, vender pneu, porque ele sabia que a parte de dinheiro ele não ia ter. Entendeu? Mas eu já tinha o conhecimento de perceber, quando ele levantava diferente, eu já sabia. Será que essa esposa sabe a diferença? É por isso que não dá para vir, por isso que ela sofre, porque ela não sabe dizer o momento certo. Porque se ela tá nessa condição de esposa e conhecimento, ele vai falar assim, não, minha esposa tem razão. Porque ela só tira de mim quando eu estou para recair. Mas quando eu volto como homem, ela me respeita como homem. Então eu tenho minha carteira, eu tenho meus cartões, a gente... Por uma questão, por exemplo, eu e ele, por uma questão de cuidados, por um bom tempo nós não usamos aliança. E o culto que nós fizemos, que você esteve, foi lá que nós pusemos de novo. Por quê? Porque toda vez a aliança estava indo embora. Então, para que você ia comprar outra? Ele perde um celular, você dá outro. Não, peraí, esse momento está numa fase delicada. Mas a partir do momento que houve uma preparação, a gente estava se levantando, voltou a ter celular. Usemos a aliança de novo. Aí depois ele já tem a chave do carro. Quando ele tá estranho, já escondo a chave do carro. Vai a pé, mas não vai com o carro mais. Será que ela faz isso? Entendeu? Então, tô com medo dele usar as minhas... Ou seja, ela ainda deixa ele fazer o que ele quer. Então, ela tem que ter... Ele não respeita ela porque ela não sabe o que tá fazendo. Porque ela breca ele na hora que ele é homem e breca ele na hora que é dependente. E breca ele em qualquer momento. Não, ela tem que saber qual é o momento de dizer não ou sim, entendeu? No início, você comentou da atração, né? Que acaba acontecendo entre essas pessoas e tal. Até fez uma pergunta, mas antes de eu fazer a pergunta, eu quero comentar. Porque, no início, tudo é maravilhoso. Depois, ela vai descobrindo as coisas. Isso. E, assim, eles continuam tendo uma relação boa. Por exemplo, aqui está perguntando assim, fala de confiança. Eu não sei se eu entendi bem aqui, e relação mesmo eu não consigo. Será que é relação sexual que eles estão falando, né? Porque provavelmente ele bebe. Nesse caso é bebida.
É mais bebida, entendeu? Porque tem mulheres que o homem tá naquele jeito e elas já chegaram a me dizer que gostam muito de transar com ele quando ele tá drogado. Porque o sexo é bom. Olha só. Entende? Aí por que você não quer o sofrimento da consequência, mas quer um ganho secundário dessa situação? Por isso que você tem que estar íntegra. Você percebe que é muita gente doente no meio da história. Sim, mesmo nessa situação, ela tem prazer em nesse momento, pessoa... mas depois eles têm umas outras posturas que ela não gosta da droga. Mas quando transa é legal. É legal. Então, esse caso aí, me parece que a relação não consegue, porque quando tem álcool, cheira. Aí aquele fedor de bebida, aquela coisa estranha, então ela já nem consegue mais, você entendeu? E é lógico, quem que vai ter uma relação com uma situação assim, né? Você não consegue ter prazer ali com aquele homem que, além das mágoas, além da tristeza, e ele ainda não tá legal. Não tomou um banho, não tá bacana ali pra ela, você entendeu? Então, ela tá dizendo que realmente ela não consegue desse jeito. A gente tá falando de esposa, né? E mãe, como que é esse relacionamento? Então, eu já tenho... o meu trabalho específico, eu sempre falo, né? Não é com a mãe, é mais com a esposa. Por quê? Porque eu tô despertando essa mulher para ela se amar. Uma mãe até se identifica se ela se olhar pro meu trabalho como mulher. Mas como mãe, o problema é... Por exemplo, uma mãe entrou em contato comigo no inbox e falou assim pra mim: pelo amor de Deus, me ajuda. O meu filho quer se internar, mas eu não quero deixar ele se internar e eu não sei viver sem ele. Ela é muito dependente emocional desse filho. Eu falei: mãezinha, ele precisa se internar. Ele precisa de um processo de desintoxicação e desinflamação desse corpo que tá ali, mas o seu filho tem, como eu não trato elas, provavelmente ela não vai passar pela minha mentoria, eu já falo: ó, teu filho tem um diagnóstico duplo, vai procurar saber, já sou direto, ó, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, então você leva ele assim no neuropsicólogo, ele vai lá, tal. Só que essa mãe é uma hiperprotetora. Então, ela às vezes, ela permite ou continua retroalimentando esse comportamento dele porque ela acha que ela é culpada por ele usar droga. Mas é porque ela não sabe dar limite. Ela é culpada? Não é culpada. Eu digo que ela pode ter amado de uma forma errada. Aí, quando vem o dependente ali na frente dela, ela trata como filho do ventre. Ela não separa o filho do ventre do manipulador. E o filho do ventre, ela acha que ali é o coitadinho que ela ama, que é o filho bom, entendeu? Mas ela não sabe separar o manipulador. Um coração de mãe para trabalhar, acho que é mais difícil, né, Damares? Para eu falar, olha... Fale. Exatamente. Não, você não tem que fazer isso porque o teu filho é um manipulador e ele tá querendo arrancar o dinheiro. Ela olha o filho do ventre. Então é muito mais difícil para trabalhar isso. Não que eu não trabalharia, mas tem que ser uma mulher igual eu. Porque eu falo, eu sou uma mãe mais Caxias. Se usasse droga, ia ficar na rua. Mesmo tendo uma filha de 21 anos. E ela, ela às vezes me falava, né? Nossa, mãe, agora eu entendo por que o pai usa, tal. Porque às vezes me dá até vontade de anestesiar minha mente e tal. Se acontecesse isso e ela tem todo o conhecimento, isso acredito que é muito difícil de acontecer. Mas se ela continuasse com esse comportamento ainda sabendo, eu ia deixar quieto. Ah, você quer essa vida? Então vai lá, se arrebentar. E a hora que você quiser ajuda, eu vou te ajudar. Porque eu não sou essa, não, mas por favor, não, mas vem cá, não, mas eu dou porque eu não quero que ela seja presa. Vai ser presa e vai sofrer as consequências, porque você sabe o que é, tá aqui o médico, tô te dando a medicação do bipolar, tá usando droga por quê? Eu não tenho esse sentimento de que, não, coitadinho, ele tá nessa situação, não vou internar, porque o que vão dizer pra ele? Entenda, se o seu filho tem que fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo... Não, tô te dizendo. Ah, não, eu não quero que ele faça cirurgia, porque eu não quero que ele passe pelo corte da cirurgia. Seria mais ou menos isso. Só que não, ela tá entendendo que a internação... Aí ela disse assim pra mim, a clínica é ruim, eles dopam ele lá... Ué, não é que eles dopam, isso é o que ele diz. O que ela sabe sobre a clínica? Pode ser, tem clínica ruim mesmo. Mas o que ela sabe sobre isso para saber o que ele tá tomando? Me fala. Não, ó, aqui ele vai se internar, ele vai tomar esse calmante para ele chegar, ele vai ter que passar por um processo de tal. Então vamos tratar ele assim. Tá, ela não tem nenhum conhecimento. Aí ele liga, mãe, eles estão me deixando sem comer, a senhora tá pagando 1.500 por mês, mas na verdade aqui só tem salsicha e ainda estragada, que eu achei não sei o quê. O meu adicto falava assim pra mim,
Se eu reclamar da clínica, Aham. é o manipulador que está falando, não entra nessa conversa. Ele me falava isso, entendeu? Ele falava assim, para nós, clínica nenhuma serve. Porque ninguém quer sair de casa, ficar lá com o homem peidando, com o homem com fulé, dormindo com um cara que ronca. Eles não querem, não dão valor quando tá em casa, mas quando tá lá, a clínica não serve. Porque você não tem droga, né? Porque na droga você tá dormindo com os caras do mesmo jeito na rua. Mas quando você tá numa clínica, no quentinho ali, e não é tua casa, aí você quer vir embora. Então essa mãe precisa entender quem é que não quer ficar na clínica, entendeu? Só que eu, por exemplo, chegou um tempo da nossa história que em vez dele ficar, tem que ficar 1 ano, tem que ficar 6 meses. Não, ele ficava 2, 3 meses. Era o suficiente para esse corpo desintoxicar. E vinha para o ambulatorial. A gente vinha, eu estava hoje mostrando para minha filha quando a gente veio para cá, que nós estamos em São Caetano, mas a gente se tratava aqui em São Bernardo. Saía de casa 9 horas, lá de Guarulhos, chegava aqui 11 horas. Por quê? Porque elas são especialistas em dependência química. Então, a gente deixou de tratar só na clínica. Então, clínica é para quê? Desintoxicação. O correto é que essa clínica tivesse, o cara entrou, vai passar pelo processo de desintoxicação. O que que é? Ele tem que ter uma alimentação legal para repor as energias que a droga tirou, desidrata tudo, né? Passar com o médico que o alcoolista, ele sente dores físicas diferente do dependente químico, pâncreas, rins pâncreas, rim e fígado, fica tudo comprometido. Esse cara, esse alcoolista sente dores, ele tem que tomar medicação para essa dor física, porque senão ele não aguenta. É por isso que ele sente náuseas, dá vontade de vomitar de dor, aí bebe por causa da dor e não só por causa da abstinência. Entende? Aí esse cara chega na clínica, ele tem que ter esse respaldo, tá lá um neuropsicólogo ou alguém especialista para identificar durante esse processo qual o transtorno que ele possivelmente pode ter. Às vezes não tem um diagnóstico fechado agora, mas conforme o tratamento que ele for fazendo, depois em casa mesmo vai ter, para ele sair dessa clínica com um direcionamento. Isso quase não tem, porque não tem profissional, o valor fica caro. Eu já falei, minha sócia e eu, a gente quer ter essa clínica para trabalhar isso dessa forma, essa orientação, né? Para que ele possa. Então, dá para tratar o cara no laboratorial também, mas tem que ter todo esse conhecimento, senão você está numa relação vendida. Percebe? E esse tratamento, Dani, não é barato, né? Ele é um pouco caro. Assim. Qual? O do neuro ou Não, assim, em geral. Uma pessoa que... Né, não, é eu não. dependente. Olha, quando eu comecei a estudar sobre clínicas, a verdade é que o Brasil nem pode ter clínica de dependência química. Por isso chama-se comunidade terapêutica. Porque ainda não tem, algumas coisas não têm legalização. Pode ser que agora, durante esse processo que a gente está conversando, pode ser até que já tenha isso. Só que, por exemplo, o Casagrande ficou numa clínica poderosa, tipo assim, 10 mil no mês que entrava, o lugar era lindo, era um hospital e lá atrás era a clínica, então não tinha como o cara fugir de jeito nenhum, que era um hospital praticamente na frente, já para isso, né? Quanto que não, 10 mil, você paga tudo que você precisa. Mas eu penso assim, se eu tenho um psicólogo ou um psiquiatra, que muitas clínicas já têm, e essas clínicas custam R$ 1.500, por que esse cara não sabe o que eu sei? Porque o que eu vejo, eu não estou desmerecendo, viu, doutor? Entenda bem, até porque eu sou leiga, mas é que a minha dor faz eu procurar a cura de tudo que é jeito. Talvez ele, como especialista, ele olha no geral. E eu fui fundo, porque eu queria o resultado da minha relação, né? Se eu tivesse descoberto o transtorno antes disso, talvez eu não teria me separado, porque eu tinha salvado a relação homem-mulher, porque eu sabia que eu estava me relacionando com alguém que tinha transtorno bipolar. Então você tem que ter um limite para algumas coisas, não é tudo. Minha filha até fala, mãe, você está muito acelerada hoje, você está me deixando mal. Eu já automaticamente já sei, nossa, imagina eu trabalhando para cima e para baixo do jeito que eu sempre fui, e ele nas crises dele, e eu achando que é só porque ele não gosta de sair de casa. Você entende que seria... E olha que eu já tomava cuidado como dependente, porque eu já falava diferente com ele, eu já respeitava algumas coisas, mas talvez se eu tivesse sabido isso, teria sido diferente. Então o que essa esposa a partir de agora não pode fazer com a vida dela? Só que não adianta só levar ele, eu vou pegar ele e levar ele lá no neuropsicólogo e tratar. Ela precisa de um script para essas conversas, até para falar para ele sobre isso. Porque seria fácil eu falar, Damares, então, chama teu irmão aqui, né? Se ele fosse vivo, que eu vou dizer, olha, meu querido, você tem uma esquizofrenia, por exemplo.
Peraí, até ontem eu era normal. Sim. Até ontem eu só fui um pouquinho estressado, ou sei lá o quê. E agora eu sou dependente químico. Você vem me dizer que eu tenho esquizofrenia, eu prefiro ter dependência química. Por quê? Porque tem a... Né? Não é assustador? Né? Quantos estão agora, você vê na Instagram, autismo leve, autismo leve, autismo... O autismo leve agora é uma coisa muito comum. Pô, Bill Gates é um gênio, ele tem autismo leve. Messi tem, né? Outros têm, então, pô, são tudo gênio. O próprio Elon Musk é autista leve também. O cara é um gênio. O cara tem pra Marte, a mente dele tá sendo a favor dele, é um milionário. Por quê? Por causa do autismo também. Porque ele sabe usar isso a favor, entende? Mas quando a pessoa acha que isso é um problema, ela cria o estresse. Resistir gera estresse. Quando você é mãe de uma criança especial e você aceita isso e vai tratar, isso vira um propósito. Mas quando você resiste, não quero que meu filho tenha autismo, não, ele não tem isso, você vai assumir, né? Você vai sempre sofrer. Não, meu marido não é dependente químico, escondendo. Não, eu não sou um dependente químico. Isso gera estresse. O ideal é, eu sou dependente químico, o que eu vou fazer com isso? Por que eu sou dependente químico? Será? Então, se eu tratar um transtorno bipolar, uma borderline, seja lá o que foi com medicação, nunca mais eu vou usar droga. Esse é o ponto. Entendeu? E a mãe não quer olhar para isso também, porque já tem quadros que eu já vi ou ouvi falar também. A mãe não quer nem saber que o filho usa droga. Eu prefiro, não quero que ele use droga, porque é a minha família, porque a hierarquia, porque o status. Você acredita que essa questão de você assumir algum problema é mais fácil? Porque assim, eu tô falando no geral, né? Eu sou o tipo de pessoa, por exemplo, eu sempre tive alguns acompanhamentos dentro daquilo que a gente trabalha nas nossas comunidades espirituais, né, que a gente tem, e eu gosto que me fale a real. Não gostei que você fez isso. Tem gente que fala, não, porque eu vou ficar dodóizinho. Não, me fala logo. Você não deveria ter feito isso, não gostei e tal. Você tá tratando a pessoa não gostou disso. Não fica com, não, nós vamos mudar você pra cá agora, porque acho que não deu muito, não gosto disso. Mas, por exemplo, assumir, o próprio nosso líder, ele mesmo que me fez essa pergunta. Uma vez a gente estava indo para um lugar e eu falei assim, o senhor vai acompanhar lá o filho do fulano, mas eu não quero que o senhor fale para ele, porque ele conhece a gente. Aí ele olhou pelo retrovisor e falou assim, quando que você vai assumir a dependência química do seu marido? Então, ele foi quem me despertou para realmente, eu ainda estou vivendo com o homem que eu me casei, com o diretor, com o homem que estava lá numa posição. E agora ele pode ser ainda aquela pessoa, mas ele não é mais essa pessoa, ele é um dependente químico. E eu ainda estava querendo viver com aquele cara que eu me casei, entendeu? E até você comentou no meio do caminho aí que a gente está falando de mãe, a gente já volta, vou até anotar aqui na mãe, mas só para não esquecer o raciocínio. Você falou assim, ela se casa e como é que é essa relação? Era isso que eu ia falar aquela hora. Como é que é essa relação, né? Tem mulheres que fazem aquilo básico, né? O meu marido é assim, mas quando casar, ele vai mudar. Para dependência química, isso é um absurdo. Porque, cara, você entrar numa relação achando, não, mas é que eu vou parar. É assustador você entrar numa relação dessa sem saber. Eu entrei sem saber o que era o mundo da dependência química e da relação com um dependente químico. Mas ele estava limpo há 3 anos e ficou limpo mais 9. Então, depois de 12 anos, ele teve essa recaída. E por quê? Porque até aqui o transtorno estava tudo ok. Não sei por que estava de stand-by. Quando deu o pico da compulsão, ele recaiu no crack. Só que, esporadicamente nesse período, a gente saía às vezes para tomar um negocinho para namorar. E cristão, eu não gostava do excesso, porque em vez de ele tomar uma, ele tomava todas. Mas por quê? Por causa da dependência. Substituiu. E aguentou esses 9 anos. Aí quando recaiu de novo, já voltou para aquilo que ele já estava acostumado. Então, se eu tô hoje, por exemplo, agora que eu tô nas redes sociais, alguns dependentes químicos me procuraram. Gatos. Não quero nesse momento nenhuma relação com alguém que está recaído. Um desses começou a conversar comigo e falou assim, eu tô limpo já há 1 ano e tralalá, sabe? Às vezes só eu fumo um cigarro e tal. Na conversa eu já sei. Falei, não, você não tá recaído há 1 ano. Você tá limpo há 1 ano, você tá recaído há 1 mês.
tenho certeza que faz 30 dias que você já usou droga. Como você sabe? Eu falei, pela sua linguagem, pela sua fala, pela respiração que eu tô te ouvindo pelo telefone, eu já sei que você tá ofegante. Por quê? E já sei até o que você usa. Você usa cocaína. Porque o jeito como você respira, o jeito que você tá... Tudo isso, Damares, é incrível. Nossa. De tanto que eu leio a pessoa. O cara chega em mim, eu já sei o que ele usa. Se ele usa só cocaína, se ele usa só maconha. Então, assim, eu acabei ficando muito especializada no olhar. Então, tem esposa que me falam, não, ele disse que ele só fuma, que ele só usa maconha. Nossa, eu olho pra ela e eu falo, putz, ela mal sabe que o cara usa crack e ela não sabe. Entendeu? Então, é por isso que você sofre, por falta de conhecimento. Você estava comentando, né, lá do retrovisor, do Sim, líder, sim. tá? Eu até ia te perguntar, em que momento que a ficha caiu? Foi nesse momento. Nesse momento que você estava falando do... Nesse momento. Mas assim, do nada, assim... Não é que... Alguma coisa aconteceu. É que você não precisa falar 2 vezes comigo. Se aquilo fizer sentido, pra mim, na hora eu desperto. Então, assim, eu estava questionando algo que eu tinha vergonha. Então eu falei, não fala que ele vendeu a caminhonete pro fulano, porque eles sabe, a gente saiu de lá pra vir pra igreja de cá por causa disso, não fala, né? Aí ele falou, quando você vai assumir? Foi o suficiente, porque eu tinha conhecimento, eu não tava leiga. Quando ele falou, foi o suficiente pra falar, eu não estou aceitando, eu estou vivendo com outra pessoa. Quando ele falou, dali eu já falei, acabou, então entrega, tira o terno, agora eu sei com quem eu tô vivendo. Aí eu, entendeu? Isso me faz, eu aprendo rápido com algumas Mas você teve situações. atitudes? Ou você Sim, aí eu tentou? Não, eu já entendi que era isso, e aí cheguei a conversar com ele, olha, a gente achava que você ainda era a mesma pessoa, até você não é mais o diretor, você não é mais o tal pessoa, você não é só o dependente químico, mas você já não é mais essa mesma pessoa, nós vamos ter que conquistar isso de novo e tá tudo bem. Vamos lá, pegar a janta. Olha. Olha quem quer comer. Nem lembro qual era o ponto que a gente tava... Ah, sim, que você falou uma coisa importante. Gente, nós vamos continuar aqui. A pizza chegou e a gente vai continuar falando com vocês. E a gente tá tomando suco, tá? Porque é o seguinte, Damares. Uma esposa de dependente químico não pode beber. Ah, é? É, o ideal é que ela não beba. Por quê? Se beber tem que ser escondido. Então, aí é que tá. Eu, por exemplo, fiquei sem beber durante muitos anos. Praticamente toda a vida, depois da recaída que eu entendi, né? Depois de 9 anos casada, nunca mais eu bebi. Porque eu entendo assim, se ele tem um vício e ele não consegue resistir bebendo, aí eu falo, não, ele tem que resistir em casa, ele não pode usar droga, não pode beber. Aí eu eu que não tenho problema com a bebida, vou beber. Como é que eu vou dizer pro meu marido não beber se eu bebo? Então eu não entendo que seria correto, tá? Não tem certo ou errado, mas você sabe que se você ficar bebendo em casa, ele vai dizer, não, se você bebe eu também posso. Entendeu? Sim. Então eu tomei esse posicionamento, que enquanto como esposa eu não bebia, não. E eu tava falando pra você também a respeito da mudança. Você falou assim, e você mudou rápido, Dani? Mudei. Por quê? Porque uma vez eu tava numa aula, foi interessante. Eu tava numa aula, uma mentoria, e o meu mentor estava falando que ele tinha um amigo dependente químico, que quando ele tratou a identidade e as crenças, ele deixou tudo que se referia àquela identidade. E eu me lembro muito bem que o meu adicto, né, marido na época, o nosso líder perguntou para ele assim, você vê aqueles rapazes ali debaixo eles andavam de bicicleta junto? Você tá vendo aqueles rapazes ali debaixo da ponte? Você não sente nojo deles estarem usando droga? Ele falou, não, eu sinto saudade. Então, é uma identidade por trás ali que precisa ser trabalhada para que ele não continue nessa mesma pegada de deixar de ser o homem, de deixar de ser o contador para ser o dependente químico apenas. Quando ele falou isso, na hora que eu estava assistindo a aula, é como se tivesse feito assim, puf!
O fim de qualquer dependência está na identidade. Qualquer pessoa que tratar a nível de identidade, ela deixa qualquer vício. Porque ela só usa o anestésico por causa dessa identidade distorcida. Quando ela tratar as crenças, as emoções, os valores, ela para de usar droga. Ela para de buscar o anestésico, seja o álcool, seja a comida, seja o que for. Porque foi tratada a nível de identidade. Sem precisar, mas ó. A síndrome é um conjunto de sintomas ligados a mais de uma causa. A síndrome. Então, a síndrome de pânico e a síndrome de burnout, por exemplo. Burnout, isso. Então, o que acontece? O pânico é a adrenalina. Então, a pessoa está com medo porque tem uma descarga de adrenalina. Isso está desregulado. Está vazando. Precisa dar um jeito de tomar medicação para essa adrenalina voltar para o lugar. Porque a adrenalina vamos numa montanha russa, vamos correr, estamos com medo, estamos assustados. Não, nós precisamos... Ele tem medo... A adrenalina é necessária para nós nos proteger. Veio o leão, tem que correr. Ah, sim. Tá escuro, não vou entrar nesse bar porque posso levar um tiro. Pronto. Só que a pessoa que tá com síndrome de pânico, ela acorda com medo. Do nada. Do nada dispara ansiedade, o coração tá acelerado e tal. Por quê? Tá desregulado. É bioquímico, não é pensamento. Pensa positivo, ora. Não, é bioquímico. Tem que tomar a medicação correta para que essa adrenalina volte para o lugar e estabilize. Porque isso é uma síndrome, não é um transtorno. Ela tem efeitos de estresse, de ansiedade, ou até parecido com uma doença. Mas ela é só a síndrome. Ela não é o transtorno em si, nem a doença. Ela é parte daquilo. Por isso que é síndrome do pânico, síndrome de burnout. Não é uma doença. É um quadro, está. Hoje você está. Daqui 2 anos você não está mais. Mas precisa ser medicado. Ser medicado para... Sempre? Não, pelo contrário. Pode ser que uma pessoa tenha uma síndrome do pânico com 15 anos e nunca mais tenha na vida, porque foi só como uma gripe. Desregulou ali, tomou a medicação e nunca mais teve aquilo. E se voltar de novo, não tem a ver com a síndrome... eu tenho síndrome do pânico. Não, eu tenho uma desregulação da minha adrenalina, minha torneirinha quebra às vezes. Não é a mesma coisa. Não é, entendeu? Já o distúrbio é uma alteração nas condições físicas ou mentais de um indivíduo que afeta o funcionamento de algo em sua rotina. Por exemplo, distúrbio do sono, distúrbio da alimentação. Sono é falta de GABA. Né? A pessoa não tem sono, não está conseguindo descansar. Ou dorme demais. Aí no caso do alimentar, bulimia, anorexia. Então a pessoa tem ali, são algumas questões emocionais que levam para aquilo. Entendeu? É diferente do transtorno que é nascido. O transtorno transtorno bipolar, transtorno da esquizofrenia, a dislexia, o TDAH, você nasce. Às vezes você não desenvolve, mas em determinado momento da sua vida aquilo desencadeia. O transtorno é genética? Só ele. Tá. Só o transtorno é genético. Síndrome do pânico é estado. Porque síndrome é um dia eu tenho um pânico, uma crise de ansiedade pós-parto, por exemplo. Entendeu? Aquilo ali é por causa... Mexeu todos os hormônios depois da gravidez. Por isso que é muito comum a mulher ter depressão pós-parto. É uma síndrome mais de depressão do que ter depressão porque você tem um transtorno bipolar. Você, como mexeu no seu organismo, disfuncionou algumas coisas. Então é muito padrão que a mulher tenha isso. Tomou a medicação correta, passa, nunca mais tem. Só teve naquele momento pós-parto. Porque o organismo estava diferente do que estava antes. Entende? Então síndrome... Não importa, não precisa você aprender isso, mas assim, o transtorno é uma genética. Síndrome e distúrbio são coisas diferentes. Então, o distúrbio é na condição física, ou seja, está no sono, na anorexia. E a síndrome tem a ver com o sentimento da pessoa. Tem a ver com neurotransmissores, digamos assim. E o transtorno já é genético. Você nasceu, não vai tirar o autismo de você. Não, é só tomar um remedinho que passa. Não, tá no teu DNA. Síndrome de Down. Apesar dela chamar síndrome de Down, tá, no meu ver, pelo que está escrito, tá errado. Porque síndrome de Down é genética. Permanece, né? Permanece. Porque síndrome, se e ela tem tratamento, no caso, foi síndrome... corrigido. Transtorno de Down? Não chamam de transtorno, mas o não nome pode síndrome mais. de Down não é mais um nome definido, tem um outro nome. Então faz sentido. Porque se é Não, cadê? Aqui, síndrome. É um conjunto de sintomas ou sinais ligados a mais de uma causa e pode ter origens diversas. Não é doença, nem o transtorno em si, mas sim parte de sintomas. Nunca que poderia chamar síndrome. Porque não é parte de sintoma. Ela tem um cromossomo todo alterado. Como é que é uma síndrome?
É um transtorno. Nasceu, talvez não seja nem chamado transtorno, porque o transtorno é o que transtorna. Tem mais a ver com a psique. Quando você fala um transtorno, é como se fosse uma Eu coisa... fiquei transtornada, menina, né? Você fica fora uma de coisa si. que veio e já passou, né? Entendeu? Mas, na verdade, é genético. Então, aí eles chamam, né, de uma doença. É uma doença. Aí sim é uma doença. Transtorno bipolar é uma doença. A síndrome de Down, ela não entra também como transtorno. Porque é o seguinte, o pai da pessoa que nasce com síndrome de Down não necessariamente... Ele não é genético igual o transtorno bipolar. Todo mundo que nascer vai ter. Ele é uma variação cromossomática que varia da junção do pai e da mãe. Exatamente. Então são algumas informações que deveriam as pessoas saber e não sabem, né? Aí vai lidar com dependente químico, não sabe nem onde procurar o início de tudo. E ó, que interessante, né, Damares? Eu tenho aqui anotado, uma moça falou assim, eu percebi que além do uso, ele tem algum transtorno suspeito de borderline. O borderline é o mais agressivo, é o parente do transtorno bipolar, né? A pessoa se corta, a pessoa odeia, vai do 0 ao 100 muito rápido. Eu te odeio e te amo. Eu adoro e detesto. Tem uns lances assim, né? Porém, não sei onde buscar tratamento. Tá vendo? Como que não sabe? Teria que ser com um psiquiatra. Por que ela não sabe? Porque talvez já foi com um psiquiatra e ninguém resolveu. Fala, né? Por isso, porque é um neuropsicólogo que trata. Tenho medo dele usar os medicamentos para suicídio. Olha só, tá vendo que eu te falei às vezes de uma mãe? Não sei se isso aqui é uma esposa, mas pode ser que seja uma mãe. E aí, com medo dele tomar medicação e se encher, ela prefere que ele fique nessa condição ou fica no meio sem saber o que fazer. Tem que ter, não tem esse problema de tomar muito, porque a partir do momento que a pessoa vai estar bem, ela vai, ele se suicida usando crack, tudo bem, mas se for tomando remédio, não pode. Olha como que tá a mente distorcida aí, percebe? Aqui, ó, ele sai e esquece da família. Não sei se... Então, ela acha que ele esquece da família. Mas é assim, uma dependência tem a ver com sistema de recompensa. É uma questão de sobrevivência. Quando a gente tá com fome, eu não sei você, mas eu fico bem mal-humorada. Eu fico assim, eu não consigo mais pensar, eu não consigo mais fazer as coisas. Então, você imagina uma pessoa que está com fome de droga. Ela não vai ter aquela responsabilidade, porque ela está pensando em salvar a dor que ela está sentindo. Ela quer fazer parar. Então, não é que ele esquece da família. Ela pensa que ele esquece quando ele está na droga. Mas e quando ele está bem? Ele esquece? Às vezes não. Agora, se esse homem esquece sem droga, se ele é um cara que não liga para a família, não é a droga, é ele. E aí ela casou com esse cara achando que ele ia mudar. E aí ela quer que ele ame. Não, mas ele tem um filho agora, ele deveria amar esse filho. Como que não ama o filho? Então, você tem valores de família diferente do dele e ele não tem esse amor. E aí, como é que você faz? Então, é uma ilusão que ela tem, às vezes, com uma expectativa criada. Não é sobre ele, é mais sobre o que ela cria, você entendeu? Você acredita que logo a gente vai ter, essas pessoas vão ter mais acesso a, sei lá, chegar, né, ter um diagnóstico para essas questões? Olha, Damares, muita gente não acredita em muita coisa e muita gente acredita em muitas outras coisas. Parece até que eu não estou respondendo, né? O que eu quero dizer é assim. Que você me perguntou aquela hora, mas quando ele te falou que você tinha que assumir a dependência do seu marido, você já automaticamente... Então, quando eu percebi que era um transtorno, acabou, eu não fico discutindo com isso. Não, pode ser que é um sentimento emocional, não é porque ele tem, como a moça falou lá, ele é triste porque ele é mãe separado e tal. Não é nada disso. O que acontece? É transtorno, ponto. Vai correr atrás disso. Me prova que não é. Pode voltar aqui no meu canal e falar, não era, levei ele no neuro, ele não tem nada. Passa no segundo neuro também, neuropsicólogo, que faz o acompanhamento de 10 sessões para fazer o teste. Eu quero ouvir que não é, porque aí eu vou pedir desculpas nas redes sociais e falar, eu acho que eu viajei na maionese. Mas isso está com muitos psicólogos aí nas redes sociais também falando que a compulsão tem a ver com um transtorno. Se tem compulsão, tem transtorno. Então, se a dependência química é compulsão, se a dieta... Se comer demais é compulsão, se cigarro é compulsão, se o sexo é compulsão, logo é simples, é 1 mais 1. Pra mim é simples assim. E quando você fala, será que muitas pessoas vão ter? Talvez muitos vão ver e falar, essa mulher tá doida. Não tem nada a ver.
Meu marido foi estuprado quando foi pequeno, meu marido passou dificuldade financeira, meu marido passou por coisas que não tem condições e é por isso que ele é assim. Então ela não quer entender. Então qual é o nosso trabalho? Tem muita gente que acho que os médicos, quantos médicos, né, nutricionistas falam sobre saúde e a pessoa escuta e não executa. Vai ser do mesmo jeito. Então só vai se salvar quem quer. Eu sempre falo nos meus vídeos que quem acorda primeiro no incêndio salva os outros. Então, eu acordei e queria salvar de todas as formas o que eu tinha. Então, eu me salvo muito rápido. Eu não fico, sei lá, não sei. Não, peraí, deixa eu ver. Vou lá, faço uma apostila, estudo tudo. E aquele princípio, tem princípio, tem base, faz sentido. Então, é isso. Também não sou assim, eu acredito que é isso e ponto. Não, eu tô falando baseado em vários pontos, onde outros profissionais alegam a mesma coisa. Então, se tem compulsão, é diagnóstico. Por quê? A compulsão é só o anestésico de algo que a pessoa não sabe que tem. Então vamos descobrir o que é? Agora, se elas vão ver quanto que vai dar, eu espero que quantas puderem fazer o tratamento comigo, o curso comigo, que passei pelo processo, que eu olho a dor do outro, eu quero saber. A pessoa me fala um negócio, eu já anoto, mas por que você falou isso? O que tem por trás disso? Você viu o que a moça falou? Eu não confio, ele sai, eu perco o sono, e aí eu tenho medo dele gastar as nossas... Uma palavra já me liga a outra, peraí. Ele ainda tá com esse dinheiro? Por que você... Ele usa, você não confia porque ele usa, e você ainda deixa ele usar a sua conta? Quem tá errado? Ele que tá com vício e usa mesmo, ou você que deixa? Então, a pessoa precisa aprender. E se ela aprender, vai dar certo. Então, tá bom. Obrigada pelo bate-papo com você, de ter me recebido aqui. E a gente fica por aqui com mais esse episódio. E a gente se vê na próxima vez. Porque Fênix anda com Fênix.